in the splendor of your presence. I lay down. Nosso Deus seja louvado. Zame na biso azwa no kumu. Essa grande oportunidade que Ele nos concedeu o dia de hoje. Por a oportunidade monene a percepção na tua lelo, na boca lelo. E também a tua presença aqui no nosso seio. E presença na eu a casa na biso. É uma bênção para nós. Zali papo lipo na biso. Que não poderíamos realizar essa grande obra. Parce que tu coca que ko réaliser mon sala monene yote. Sem a tua presença. Sans presença na eu. Que Deus lhe abençoe ricamente. Zame a pamola eu abondamment. Olha a pessoa que está ao teu lado. Kala motosa nzinga na Que eu. está cheirando um bom perfume. Um bom To cheiro. zobi sa solo ya parfait a Aquela cher. pessoa bonita que está ao teu lado. Tu da zobi sa côté a lola. Diz-lhe que Deus lhe abençoe. Isso aí zame a pamola eu. Comenta o outro. Pensar de kono Diz que monte. Deus te abençoe. Aleluia. Amen. Aleluia. Estou cheio de alegria. Na toda essa vida externo, Que esse projeto nos leva praticamente um ano para poder realizar. esse projet besoin só presque une année pour la réaliser. Então, para mim hoje é um dia de alegria. Pour la aleluia on connaît Aleluia. Amen. Se suporta só um pouco. Ficamos só mais um pouco de pé. Se porter comme un pied, voix debout. Amém? Amen. Antes de começar, Avant la banda, queria agradecer ao Senhor. il y a une personne qu'on remercie. Jesus Cristo, meu Senhor, Yesu Masiya encore le meu Salvador, sauveur nga, aquele que me ama oyo alingaka nga, e eu também lhe amo. nga pe nalingaka ye. É por causa dele que hoje estou aqui de pé. Eza mpo na ye nde naza kotelema na esika oyo. E eu sei também que vocês também têm o mesmo amor. Nayebi mpe ke bino mpe boza na bolingo moko mpo na É ye. por isso que vocês deixaram as vossas residências, Na yango botiki bandako na bino, deixaram vossos afazeres, botiki misala na bino, chegaram até aqui, oyeti esika porque oyo vocês amam Jesus. parce que bino bolingaka Yesu. Se você não amasse Jesus, não poderia vir Soki aqui. bolingaka Yesu te bolinga boya awa te. Aleluia. Amen. E eu queria agradecer, primeiramente, já agradeci a Deus, queria agradecer o papá, Miese, Antônio, Napesi déjà famille merci, nalingaki mpe napesa papa na biso Miezi Antonio merci. Isso só seria possível, isso tudo que acontece, que está acontecendo aqui em Angola, esse movimento de Little Ministry, é graças ao Papa Miese. Na nyonso bozomona mouvement oyo ministre ezozala possible na kati ya Angola grâce ya papa Miezi. Porque eu, afinal de contas, necessitava mesmo de alguém como ele. Parce que ngai nzoka nazalaki mpenza na bosenga ya moto moko lokola ye. Às vezes, quando há graças que Deus deposita em nós, balebele ozomona ntango nzambe aza ape grâce na kati na biso, mas não sabemos como andar. malgré tout likambo nzambe tozoyeba ndenge otambola A gente te. precisa de um pai toza na bosenga ya para tata. poder indicar o caminho. Tata oyo boyebolakisa biso nzela. Aqui é que você pode andar. na ngolu na ye fo tambola na nzela Eu oyo. encontrei esse pai. engai nazwi chance grâce ya kokutana na tata oyo. E esse pai chama-se tata oyo abengami Profeta Miese Antônio. prophète Miezi Antonio. Aleluia. Amen. Vamos ler o nosso texto de hoje. Totangi, Estamos no livro de Lucas usar l'évangile selon Luc, 4:12. chapitre 4, verset 12. Evangelho segundo São Lucas, capítulo número 4, versículo de número 18. A igreja está comigo? Leio a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pamola malobana eu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos colocar. Tô falando. Acabamos de ler a palavra de Deus, Hoje botar uma malobana de saber. que a Bíblia nos diz, Bíblia é só no meio da pessoa. ou Jesus diz, O Yesu é azul no meio da pessoa. que o Espírito do Senhor está sobre mim. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Que Deus me ungiu
akatue mawe para propagar a palavra ou a boa nova. awembrenga mpona koproclame mpona koteya evangile to sango malamu. A boa nova Elebe sango malamu é a nova do nosso Criador. eza sango ya créateur na biso. Aquele que manifestou a sua palavra Oyo amanifestaki maloba na ye para poder nos mostrar que Ele nos ama. mpo na kolakisa biso ke alingaka biso. E Ele nos chama Ye nde azobenga biso a fim de nós podermos conhecer. na ke toyeba ye E para poder receber o perdão da nossa vida. e tozwa mpe pardon mpona vida Para biso poder nos oferecer a vida eterna. afin mpona kopesa biso vie éternelle. Essa é a boa nova. yango nde ezali sango malamu. Essa é a boa nova. yango nde eza sango malamu. Mas uma coisa que eu constato aqui no texto que acabamos de ler, ya ndenge moko na constate na texte oyo tozi kotanga que Jesus, ezaki yesu ele sabia yesu ayebaki o porquê que ele foi chamado. ayebaki le pourquoi oyo abengamaki. Ele sabia ayebaki que o porquê que ele foi ungido. pourquoi oyo basopelaki ye mafuta. É importante saber eza très important koyeba o porquê que você foi escolhido. pourquoi oyo oponami. O porquê que tu foste ungido. pourquoi oyo bapakoli yo Porque mafuta. há muita gente parce que eza na bato que estão na obra do Senhor oyo baza na mosala na nzambe que não sabem o porquê que eles foram ungidos. azosalela nzambe me ayebi te le pourquoi oyo aza élu. Eu agradeço a vida do meu pai, Merci mpe merci mpona vie ya tata nanga o papai Rogério papa Roger Águia, que acaba de entrar. mewaya nauti kokota. Fazem bem, povo de Deus. Se querem aclamar, aclamam mesmo de amor. pai na geração excelente. Se querem aclamar, aclama bem. Se eu comenta maboko comenta o malamu. Papai, que Deus te abençoe. Papa nzambe apambola yo. Vou passar. Virei. naoya Como eu ia dizendo, tena bana koloba que há muita gente eza na bato ebele que não sabe o porquê que eles foram ungidos. ayebi te le pourquoi bapakolele mafuta. Há muita gente eza na bato ebele que não sabe o que eles devem fazer na obra do Senhor. ayebi te nini esengeli na ye asala na mosala Mas na o nzambe. Jesus me yesu estava consciente azalaki conscient do porquê que ele foi ungido. ale pourquoi oyo azalaki we. A coisa mais importante chose le plus important é de saber o porquê que tu foste ungido. ezali nde koyeba pourquoi bapakoleli yo mafuta. Só ele ter pourquoi bapakola mafuta Porque se tu não sabes a razão pela qual foste ungido, ou para mosala musala oyo te zamba bengele. não poderás fazer a obra ou não poderás fazer aquilo pela qual Deus o chamou a Vamos fazer. lá consciente a pena eu. Deves estar consciente do teu Moto chamado. oyo bapakola mafuta A pessoa que é ungida asa moto oyo akota na musala na nzambe. é a pessoa que entra na obra de Deus. Nazomona Yesu ntango bapakoli ye mafuta Às vezes Jesus, depois de ter sido ungido, akotimba na mwana musala na nzambe. entrou diretamente na obra de Deus. Mais eza na bato ebele lelo Mas há muitos hoje bapakola bango mafuta foram ungidos, mais bazaka wana. porém ainda estão aí. Baza na conscience te kati na bango ya koyeba Não tem a consciência ke mafuta que o azeite elakisi kosala mosala na nzambe. significa fazer a obra de Deus. Mais Yesu azalaki conscient. Mas Jesus estava ciente. Biblia elobi na ngai A Bíblia está dizendo ke na ministère na ye que no seu ministério abandaki na koteya na bandako ya masanga ele começou a despregar na casa das bebidas, ya masanga ya lisanga na basinagoge nas sinagogas, congregação das sinagogas, sinagogas. nas sinagogas, Eu só vou interpretar a Bíblia com balangue. Ok. Abandaki koteya na basinagoge. pregava em sinagogas, Mais Biblia elobi na ngai mokolo wana e a Bíblia me diz que naquele dia, ntango bapesaki ye livre quando lhe foi dado o livro, afungoli yango ele abriu o livro, atombe na mokanda ya Isaí. ele entrou no livro de Isaías. Biblia elobi ke ntango ataki makambo wana A Bíblia diz
sabemos que depois de ter lido isto, alobi ke makambo wana ekokisami lelo. ele disse que estas coisas foram cumpridas Soloba ke hoje. Jesus azalaki conscient ya ministère na ye. Que Jesus estava consciente do seu Ayebaki ministério. ke ntango esi ekoki. Sabia que agora é a hora. Eza na bato ebele Há muitos, to basali na nzambe mpo to biso nyonso basali na nzambe. ou muitos servos de Deus, porque estamos a falar. Oyo ntango na bango esi ekoki me bazo bateke ntango esi A ekoki. hora dele já é chegada, mas ele não sabe que a sua hora já chegou. Nga mpe nazalaki bongo bana bana ministère oyo. Também eu era assim antes de começar esse ministério. Nazobaka epai na nzambe Eu falava a Deus. ke nzambe mokolo kopesanga mbongo Deus, o dia que vai te dar dinheiro, na banda koservir eu vou te servir. na banda kosala bacampagne d'évangélisation Realizar campanha. na okende partout na mokili Foi toda. kote ya maloba na yo Pregar a sua nde palavra. nazalaki awana Mas ainda estava aí. nazoloba kaka bongo Falava comigo assim. mokolo mosusu nazona mosala na nzambe mo Houve um dia conversei com o servo de Deus. nayebisi ye Eu lhe disse, mosala na nzambe servo de Deus, nakobengisa bongo mosusu na olanda kosala mosala na nzambe convidarei um dia na Holanda para vir fazer a obra de Deus. ayebisi ngai ya pas de problème Ele respondeu que não há problema. ngai ayebisi ye nzambe apesanga ministère Se Deus deu um ministério, ya kosala bacampagne d'évangélisation de realizar campanhas de okende evangelização partout kote ya maloba na nzambe em todos os lugares, pregar, kofortifie bana na nzambe fortalecer, koforme bango formá-los mpe kotinda bango bake kosala mosala na nzambe e enviá-los a ir fazer a obra de epe Deus. koganye baarme mpo na nzambe Também ganhar almas para Deus. mais un jour na kosala Mas um dia farei. abi na ngai abi oyebi kozosala lisumu E se sabe que estás a pecar, pendant le temps yo ozozela durante o tempo que estás à espera, oyebi bato boni oyo bazokufa sabes quantas das pessoas que estão a morrer mpe bayebi yesu te não conhecem Jesus? soki nzambe atie likabo kati na yo Se Deus colocou um dom em eza ti, directement mpo okota na mosala na é ye para tu entrares na sua obra. eza likabo te mpo ya kovanda Não é para você sentar, me eza mpo okota na mosala na ye mas é para entrar no seu serviço. maloba ane etambola yenga mingi Aquelas palavras mexeram comigo mpe epesaki nga décision koloba e deram a coragem de decidir ke année prochaine azobanda que no próximo ano vou começar. donc nazalaki loin Então, eu era ungido, me nabandaki na kosala mosala na nzambe mas não entrei ao serviço da obra. eloko eza important O que é importante soki nzambe atie eloko kati na yo é que se Deus colocar aza algo, na force eloko wana ebandaki ya kosala Ele quer que aquela coisa comece já a yesu funcionar. azalaki conscient na ministère na ye Jesus era ciente do seu ministério. alleluya Amém? esengeli ozala conscient na makambo nzambe abengela Tu deve estar ciente daquilo que Deus o chamou. zala na nzela ya makambo nzambe abengela yo Esteja na estrada daquilo que Deus o chamou. kokende droite te kokende gauche te Não vá para a esquerda nem para a direita. mosala na nzambe eza lokola contrat A obra de Deus é como um contrato. moto akofuta yo Aquele que pagará eza moto atindi yo é quem o enviou. alleluya moto akofuta eza moto atindi yo Quem o pagará é quem o enviou. me eloko moko eza important Mas uma coisa bible importante. ezoloba na ngai na livre ya matthieu 20 A Bíblia está me dizendo no Evangelho segundo São Mateus capítulo 20. toyebi nini wana ya festin parabole wana ya festin Nós conhecemos a parábola das bodas. bible elobi ke A Bíblia está a dizer aqui, moto wana atindaki bato aquele homem enviou pessoas alobi okende partout que vão em todos os lugares, oluka bato vão procurar pessoas. tout d'abord abengisaki nanu bato Antes ela havia ye convidado bato wana boyeki na kokoya essas pessoas que chaque recruzaram. moto apesaki raison na ye Cada um abikolo ndonga mikolo nano te não, eu ainda não. aotosomba banyama na Tem que ngai comprar esengeli nakende nanu bilanga na ngai mais que tomar conta do campo. abokenda balabala Se vão nas ruas, ozwa bato nyonso peguem oyo todos. babuka na bakolo banani bango nyonso boya na Peguem papa paralíticos, cegos, tragam todos. mpe basali na ye basalaki bongo E os servos enviados fizeram assim. me suka na yango Mas no final, bayebisa mokonzi na bango disseram para o babi Senhor, tosali yango se fizermos, me ata bongo mas ainda assim, place eza kaka havia lugares vazios. lelo le problème tona yango eza nini Hoje, qual o problema que temos? toza trop concentré sur 4000 Estamos muito concentrados em estar em quatro paredes. église na ngai eza deja na bato A igreja já tem pessoas, o número bayaka na bango considerável. deja Já tem. bakiti ya se etoni As cadeias já estão non c'est cheias. bon boye Não, oyo etikali wana eza makambo na ngai te que foi que está aí. me yesu abengi biso mpo na bongo te Mas Jesus não te chamou só para feti isso. wana ezalaki ya na bato na kati Aquela festa já
Como Yesu alobi, Mas ainda assim Jesus disse, okende lisusu kozwa bato na libanda. vão pegar mais pessoas fora. Ezolakisa urgence oyo ezali mpona koganye baame. Está mostrando a urgência que há em ganhar almas. Bokende mbangu, Se vão apressadamente, bokende mbangu. vão às pressas. Epika na parti mona lingaka. E é uma parte que eu Aí acho. bato bakokutana, baoblige bango. E assim, aqueles que vocês encontrarem, obriguem-nos. Aleluia. Amém? Oblige bango banya. Obriguem-nos a vir. Yoka kamdosana delito ministre. É o que nós estamos a fazer no delito ministro. Eza important ndeko na ngai. É importante, meu irmão, Totala kaka 4000 te. pararmos de olhar para as fotos. Me tokende mosika. Mas vamos procurar olhar. Totala bem bato as bazokufa fotos. mikolo nyonso. Vamos ver pastores que estão morrendo todo Eza na dia. bato bayebi Yesu te. A quem não conhece Jesus, Baza na posa Yesu na bila bango. precisam de Jesus. Moto na bakia bango Yesu eza moto mosusu eza kaka yo moto babakola bango. Quem vai nos pregar Jesus não outra pessoa Soki que não osoli foi bakende na moto mosusu akokosala yango Se te. não fizeres, não ouve o que o fará. Mbangu Correto? na kozonga kule. Pierre azalaki conscient na oyo azalaki na okati na ye. Pedro estava ciente do que ele carregava. Biblia ezosaka na acte des apôtres. A Bíblia está dizendo em Atos dos Apóstolos. Bazalaki ye na Jean. Era ele e João. Bazokende na église. Eles iam Dona Temple. no templo. Ntango bakomi Quando chegaram bamoni moto moko abuka na makolo. na porta, encontraram um coxo. Mutu wana Aquele homem ayebisi bango. falou a ele, asengi mbongo. pediu-lhes a esmola. Pierre atali ye. Pedro olhou para ele. Abi mutu wana akanisika likozwa mbongo. O homem olhou, conforme Pedro olhava, achou que naquilo vão receber uma Na boa. Yesu Pierre ayebisi ye boye. Pedro disse: Ke naza na ordre, não tenho ouro, naza na argent te. nem prata, Me oyo nga naza na yango. mas o que eu tenho, Eloko ekabwisaka ngai. o que me admira, o que Bazalaki maravilha, mibale. é que eram dois. Pourquoi alobaki te oyo toza na yango? Ela disse que nós temos. Akoki kolobaki oyo toza na yango. Olha o que nós temos, Me alobi non. Alobi oyo nga naza na yango. o que eu Parce que tenho. Pierre azalaki conscient Porque Pedro estava ke ciente. azalaki na makambo mpe biloko oyo Jean azalaki nango E te. ele também tinha coisas que João não tinha. Biblia elobi nango mokolo mosusu. A Bíblia diz que no outro Ntango dia, Yesu azotuna bango, quando Jesus estava abi ese lá, bato balobaka nga naza nani? o que é que as pessoas falam de Bango mim? balobi ke ono oza prophète moko ya kala. Oza mwana mosusu na Eli. Elias Me encarnado. atuni bango nyonso batikalaki. Mas perguntou para o Me restaurante. bino kolobaka nga naza nani? Agora, para vocês, quem eu sou? Pierre ayebisi ye. Pedro respondeu: Alobi oza Mesi mwana na és Nzambe. o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Pierre azalaki na baexpérience oyo Jean azalaki nango te. Pedro tinha experiências que João Yango não na tinha. bayaka koloba clairement oyo nga naza na yango. Por isso que ele poderia falar claramente o que Yesu eu aloba na tenho. ngai. Bíblia está dizendo, Yesu ayebisaki ye. Jesus o disse: Alobi nango alobi makambo wana. vamos revelar essas coisas. Nakopesa yo fongola. Eu lhe darei as chaves Oyo okofungola na se. e abrirás da terra, Okofungama na likolo. será aberto nos céus. Okofungama na likolo. Quando fechares a terra, Okofungama na se. será encerrado. Ekoloba. Para dizer, Pierre Pedro, azalaki conscient. ele estava Azalaki consciente na fongola. que tinha uma chave Oyo Jean azalaki na que ngo. João não tinha. Pierre Pedro, azalaki conscient ele era ciente ya oyo azalaki nango kati na ye. do que ele tinha. Biblia ezoloba na ngai A Bíblia está dizendo ke mokolo mosusu azalaki na bwato que um dia estavam no mar, tempete ezalaki makasi forte tempestade levantou-se. mopepe ezomema bango na gauche ezomema bango na droite Tempestade veio para o contrário. bazalaki koganga Começaram a gritar: tokufi vamos morrer. me biblia elobi na ngai Mas a Bíblia avant tokotana antes de amanhecer, yesu ayabaki kotambola likolo na mai Jesus veio a me dar ntango a bango promessa. bamoni ye Mas quando viram, babinelo aza fantôme esse é um fantasma. basukuli aza fantôme Este é um me fantasma. pierre alobi eloko Mas moko Pedro disse algo. alobi ke non Sinal, soki eza yo seigneur és tu, Senhor. permettre ngai na ya Permita-me natambola mpe likolo na mai andar também sobre as yango nanga águas. naloba boye Por isso que eu falo pierre assim. atambola likolo mai te Pedro não andou me sobre as pierre águas. atambolaki likolo ya maloba ya nkolo Mas Yesu Pedro Kristo. andou sobre as palavras de Jesus Cristo. alobaki ordonne Disse: ordene. aleluya Amém. ayebisaki yesu ordonne
veio. Agora Pierre pôs aquilo coro. Aí o Pedro colocou o Pedro. Pierre pôs aquilo coro avante. O Pedro não começou antes. Quer dizer, segundo a palavra de Jesus, quando aquela água pegou, que permitiu Pedro poder andar sobre ele. Ele estava ciente, sabia não, tem uma experiência que João não tem. Se dizer o que nós temos, também vamos fracassar. Mais il faut que Tem que falar o que eu Porque tenho. experience oyo science la Porque ele tinha experiências que João não tinha. Cosa la conscience Está ciente ya oyo zana do que tu tens. ya pourquoi papa ko le mafuta Por que foste ungido? très important Muito importante. ma experience bien As experiências de Pedro. oyo zaki non Ele tinha. bali ngani bazaki non Seus companheiros. je me na mo kolo mosusu A Bíblia diz que no outro mas dia, aí ko péché os pescados ba péché pour tout mo bimba bazio lo ngote pescaram a noite toda sem sucesso. tamu tongo etani Quando amanheceu, yesu aye Jesus veio. aye ko kuta pamoja ba suko na ba file Encontrou ele já lá. do yiro ba ke makambo esili donc pour la lelo ko esala masusu ezate po ba koma ni déjà na suka. Já estava no final. Mais Bible alobi na ngai Mas a Bíblia está dizendo, Yesu asengi ye bwatu Jesus pediu-lhe barco. akotuma mokie na mai Entrou um pouco na água, mpe abandi koteya maloba na nzambe só pregar. ntango ateya sisi Depois de terminar a pregação, ayebisi Pierre disse para Pedro, abikota mwa mokie na kati ya masuwa na kati ya mai vai mais um para frente. abibwaka sikoyo file Agora lança ele. mais Pierre arépondre Pedro vai responder. abi mokonzi Senhor, totravaye butu mobimba tozwi eloko moko te trabalhamos a noite toda e não tivemos sucesso. mais Mas, si ta parole segundo a sua palavra, je jeterai le filet eu lançarei a rede. parce que Pierre ayebaki sina meki ba expérience na ngai nyonso Porque Pedro estava certo que já coloquei Pierre toda a ayebaki ke na experiência. moi eza impossible ya kozwa mbisi Pedro sabia que de dia é impossível ter uma boa pesca. Pierre ayebaki ke mpona kozwa mbisi mokokota lisu na mozindo makasi Pedro sabia que para uma boa pesca você tem que lançar fundo. donc Pierre alingi koloba epai na Yesu Então Pedro tinha que dizer para Jesus. na naturel boye makambo ozoloba esalama te Naturalmente, Mais eu si estava ta dizendo, parole. mas conforme a sua palavra. Pierre akanisaki eloko moko Pedro ayebaki ke baloba wana ezolobama esika wana sabia que as palavras proferidas na ezolobama hora oyo elobamaki na ebandeli eram palavras mpona proferidas por ebandeli sango eloko Jesus. ezalaki te Quando no princípio não havia Biblia nada, elobi na ngai a Bíblia lhe diz ke Yesu alobaki que Deus falou mpe baloba makambo ekomaki kosalama e as coisas começaram a ser feitas. to lokola ye moto alobaki na ebandeli É como ele que falou no nandimi princípio. te lokola ye alobi Eu creio como falou agora. makambo ekosalama As coisas serão feitas. yango ebaki sur ta parole Por isso que ele disse, segundo a sua palavra. donc Pierre Então Pedro azalaki na makambo tinha coisa. oyo bandeko na ye bazali kotambola na ye bazalaki nango E te os seus companheiros não tinham. zala prudent Da prudência, na mosala nzambe a obra de Deus. olinga koasocie bato disociasoza te Não queira se associar po a ezala qualquer bato um. mosusu bana oyo oza nango te ntango osocie na mosala no ebeba Quando você vai associar pessoas a todas. oyo oza nango te alleluya Amém. soki osocie na mosala ebebi Aqui não crê no que você tem, basta você lhe associar no que você faz com algo oza na novo. bavision moko na baondima moko ya mosusu eza compliqué Eu tenho uma visão de que se eu for partilhar com umas pessoas para aceitar, não é meu tozala complicado. na kusu nakobetela bango lisolo te Ah, pessoa, você não pode me contar nada. me bino nakobetela bino Aí você vamos contar. alleluya nga na ndimaka Eu creio ke bambula ekoya que os anos que se avizinham. nakoya na avion awa Eu vou aqui. awa na aéroport na biso Como nós falamos, oyo simetre estamos chegando. amonaki bato nyonso leli tominisu baye boye Eu estou vendo isso que vieram aqui. baye na baavion commercial Eu fazia as me coisas. wana ekozala avion na biso privé Aqueles anos sabiam que donc não. awa Vamos descer aqui. tokoyoka na lunda Vamos entregar na mpona osala mosala na nzambe Vem fazer a obra de Deus. nayebi ke eza possible Eu sei que é possível. bato mosusu baa na difficulté ondima Para muitos está difícil aceitar isso. oyebi liboso Sabe antes?
Mas aonde uma quem samba sabe capaz de usar a Deus? Eu creio que Deus é capaz de fazer tudo. Passei na tanga na Bíblia. Porque eu li na Bíblia. Melhorando comigo com Dimango. Mas hoje eu creio. Quando nós somos na macamboia, eu sou na vida. Porque eu vejo o que eu estou fazendo na minha vida. Só não na minha vida hoje. Conforme Ele está me levando aos poucos. Tu acredita que o que eu li na Bíblia é verdade. Deus é capaz de fazer tudo. Filhos de Deus. Nós temos falhado no alto. Porque não confiamos em Deus. Como é possível você esticar os sons? Não fazer coisas grandes. Aí você tem calça e paletó. Não estás conseguindo fazer coisas grandes. Porque você não crê. Judeus só tem calções. Só tem 5 livros. Mas você tem 66 livros. Como é que você chega a essas coisas? O problema não está em Deus, o problema está em você. O problema não está em Deus, está em você. Porque Deus é capaz de fazer, mas está dependendo de ti. Aleluia. Amém. Deus é capaz de fazer além do que nós pensamos. Então que Ele pega pessoas que estão por enganar. É o povo de Israel. Aonde bateu eles se tornou uma grande nação. E todos no mundo temem. Todas as decisões tomadas no mundo estão girando em torno deles. Agora, o que pode ser impossível Deus fazer na sua vida? É a tua fé que está limitada em isso. É a tua fé que está limitada. Saiba que Deus é capaz de fazer você. Creia que Deus é capaz de fazer coisas grandes. Mas Deus que está fazendo com americanos também pode fazer consigo. Aleluia. Quem poderá crer no que for? Podemos dizer que quem crerá no que nós pregamos? Que uma nação poderá ser existir num só dia, uma terra existir num dia só. A Bíblia então nos fala em Isaías. Quem creria nisso? Mas Deus é capaz de fazer. A Bíblia diz. Na 1947, Em 1955, os homens se uniram. Em um só dia, Israel existiu. Mas se Deus pode fazer tais coisas, o que é impossível era para Ele. O que está impedindo é a sua fé. Estás a limitar a Deus. Estou me pegar na mão para falar. Venho lhe dizer, seja consciente. Esteja consciente do teu chamado. Esteja consciente do que Deus poderá fazer na sua vida. E quando faz, vai sempre surpreender. Porque Ele faz muito mais do que nós pensamos. Quando Ele faz mais do que você pensa. Esteja ciente. Esteja ciente. Pedro andou sobre as águas. Ensinar. Se aquele Deus permitiu que eu andasse sobre as águas. Se aquele Deus Apesar revelação não vai colocar que Jesus é o Messias, a mona na Zamba. deu-me a revelação, deu uma capacidade. Por isso ele está aqui com o papai nem muda revelou. Isso não vem de você, pai, quem te falou isso? Se aquele Deus permitiu que na pesca para me ser bele na coroa que eu pescasse, que eu fizesse uma grande pesca num só dia. na carreira pia movimento. Toda a carreira de Pedro Mo colomo tá tirando com pessoa. nunca pescou daquele jeito. Nunca teve aquela pesca. Eu vou lá pia. Pedro, Azaré consciente. Pedro assim, Abinoko yo. você esqueceu. Kawa na colomo to kutani. Só dia nos encontramos. Tala ba misi nazo. Todos peixes. Boso sona kanga mina yo. Mas só na pegar a ele. Hallelujah. Sona tinga mina yo za Se ndeni. eu não pegar a ele. Boso kuna colomo zo permite nazo belebo. Porque se só hoje, Boso sona bunyo tambo na naye. e se eu começar a dar com ele,
Asi ba masa, tá lá, fica acompanhando toda na nome. Sepa, companheiro, vamos fechar essa empresa, vamos dar seguir esse time. Bien, nós é consciente. Não, toca na toda na ele. Vamos fechar, vamos lhe seguir. A mim se não usou já mini com o muito eu. Olha, os peixes que vamos ter mais do que esse que nós tivemos hoje. Vamos só lhe seguir. Aleluia. Yesu yali na moki. Jesus veio ao mundo Pour ase multiplier kati na biso. para multiplicar-se dentro de nós. Ase multiplier kati na biso. Para multiplicar-se em Musala oyo ya banda. a obra que ele começou. Atika mo pa na yo. Deixou a ti, E atika mo pa na ngai. também deixou. Mais c'est que tu prendre conscience. Mas nós devemos ter Ya consciência. misala oyo Yesu A obra que Jesus abanda na vie na yo. começou na sua Et vida, puis yo mema yango liboso. e você também levar avante. Alléluia. Tozala conscient na yango. Devemos estar cientes disto. Yesu ndo azobondela. Jesus, quando orava, Na prière na ye sacerdotal. na sua oração sacerdotal, Na Jean 17. em João 17, Alobi nini? o que ele disse? Alobi hein? Disse: Nazobondela estou a orar, kaka mpona bino te. não só por você, Mais nazobondela mpe mas estou a orar também mpona baoyo bakoya nsima. para aqueles que virão Donc depois. Yesu azali ye koenvisage Jesus já estava. ke mosala oyo ye asali A obra que ele realizou, ke badisiple oyo atikaki os discípulos que ele deixou, oyo bakomaki baapôtre que haviam tornado, bango mpe bakosala mosala oyo asalaki eles também fariam o que ele fez, mpe bakoya na bato ebele lisusu e koleka. também trariam muita gente. Yango wana ntango Yesu azobondela E quando Jesus estava a orar, abondeli mpe mpona bato bakoya nsima. e orou também por aqueles que viriam depois dos discípulos. Bato wana eza yo eza ngai. E estas pessoas sou eu, estas pessoas é você. bapierre basala mosala na bango. Pedro fizeram a parte dele. Oyo sikoyo mosala nini osala mpona nkolo? Agora, o que você está fazendo para o Senhor? Nini tosalela nkolo? O que nós estamos a fazer para o Senhor? Mutu so akolobaka ono ngasi nasali oyo nyonso nango osala. Outro até pode dizer que não, já fiz tudo. Eza na eloko moko te tokoki kosala. Não há nada que Oyo nós kaka se compare na sacrifice ya Yesu Kristo. será comparável ao sacrifício de Jesus Cristo. Yango nazalaka te soki napesi mpona mosala na Nzambe. Por isso que eu, quando dou mesmo para o servo de Deus, Mpona mosala na Nzambe. para a obra de Deus, Namona ndeti ekoki kaka te. para mim parece que nunca chega. Tonabakisa susu. Não devo acrescentar sempre. Nasala lisusu plus. Devo fazer sempre mais. Po Biblia elobi esengeli tokende de gloire à gloire. Porque a Bíblia fala que devemos crescer de glória em glória. Okoki kozala te ke chaque année orepetaka la même chose. Você não pode ser no mês, todos os anos você repete a mesma Esengeli kokende liboso. Respira mais. Badisciple babandaki baapôtre babandaki na Jérusalem. Os discípulos começaram em Jerusalém, Mais basoki na Jérusalem te. mas não findaram em Jerusalém. Soki otali la plupart na bango selon histoire bakufi libanda ya Jérusalem. Primeiro, a maioria deles, segundo a história, morreram fora de Jerusalém. Parce que Nzambe atindaki bango. Porque Deus os enviou Bakende. para ele. Biblia elobi na ngai. A Bíblia me diz, Na livre ya Jean 17. no livro de João 17, Evangelho segundo São João 17, 8, Ah, mais comme Père m'a envoyé, assim como o Pai enviou-me, moi aussi je vous envoie. eu também vos envio. Lokola papa atinda ngai, Como o Pai enviou-me, ngai mpe nazotinda bino. eu também estou a enviar-vos. Alléluia. Donc tozala mandat moko esengeli tokokisa. Então, nós temos um mandato que devemos Parce que Nzambe atindi biso tosala mosala na ye. mandato que devemos cumprir. Po atindi biso tosala mosala na Que ye. enviou-nos a fazer a obra dele. Biblia ezoloba na livre ya Marc 16, 15. Oyo biso nyonso toyebi malamu. A Bíblia fala no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, 16, todos nós dominamos. Yesu ayebisi bango, allez partout. Jesus vai ide para todas as nações. Allez. Ide. Eza na impératif. Imperativo, Libro ordem. bokende. Significa vão, uma ordem. Alléluia. Eza ordre oyo Yesu azopesa. É uma ordem que Jesus está dando. Ke bokende Que vão partout na mokili. em toda parte do mundo Mpe boteya maloba na Nzambe. e preguem a palavra de Deus. Adefinir te banani oyo basengeli bakende. Não definiu, não determinou quem que deviam ir. Me alobi bokende. Mas somente disse, vão Koteya samba malamu. pregar a boa nova. Eza ordre oyo Yesu azopesa. É a ordem que Jesus está dando. Ke kende partout mpona koteya maloba na Nzambe. Que vão em toda parte pregar a boa nova. Est-ce que tozokende lima partout? Nós estamos aí também em toda parte. Lelo bana na Nzambe, me basali na Nzambe. Olha os filhos de Deus, mesmo até os servos de Deus.
bango bakoma kutu ko empêcher kusala nzambe ke liboso te. Obrigado. Ele que se tornaram empecilho. Para que a obra de Wale Deus vai avançar. wale sama kamona bango na okende te. Oh, aquela dele, eu não vou para lá. Donc soki omoni bango comprendre kaka oyo aza conscient te na mafuta oyo batya ye. Se encontrar o servo de Deus, assim saiba que aquela aí não está ciente do Mutu azeite que aza ele recebeu. conscient Aquele que está consciente aza moto oyo asunga mosala na nzambe. é a pessoa que apoia a obra de Deus aí na frente. Kosunga mosala na nzambe ezala bandenge ebele. Apoiar a obra de Deus tem várias facetas. Koparticipe eza kosunga mosala na nzambe. Participar e apoiar a soki obra bino de Deus. kozala te nanga na te ya nini. Se você não estivesse aqui, eu poderia pregar. lokola boye lelo bakeboye ko apoya a obra de Deus. Então, conforme vocês têm como é que eu vou soutenir o salário na nzambe yesu akokende desse fogo. ordre nzambe azopesa É a ordem que Deus moto dá. akendaka A pessoa que faz asalaka trois choses. as três coisas. Première chose Primeira coisa, akuzaka ele move mpona kokende para ir. okotalama esika moko te Onde está deixando? esengeli osala mouvement Tem que movimentar. esengeli obouge Você tem que locomover para ir. alleluya. Amém. moto akendaka A pessoa que faz aza moto asalaka action. é a pessoa que realiza uma ação. Alléluia. Moto akendaka A pessoa que faz aza moto oyo atravaillaka. é a pessoa que trabalha. Alléluia. Moto akendaka A pessoa que faz aza moto oyo agiraka. é a pessoa que age. Abokende Se vão, kotema sango na nzambe. vão pregar a boa nova. Nkoso na mituna. Eu me perguntava, Na bi awa Yesu que Jesus apesa bango kaka tike na visa ya okende. só lhe deu o bilhete e visto de ir. Oba ozomanda ye. Vão voltar um pouco. Omituna não te. Não vai se perguntar, já é só de ida, volta não se fala. Yesu abia obokende. Eu disse vão, Eba ozomanda ye. mas nunca lhes falou como é que vão voltar. Eba ozomanda ye. Sabe como é que voltarão? Eza bato oyo. São as pessoas Kino pe bakosala mosala. que vocês vão lá fazer o trabalho. Nzambe akosimba mitema na bango. Deus tocará em seus corações, Mpoka bakopambola yo. para que eles possam te abençoar, Afin koko akozonga. assim que você possa voltar. Omoni nzambe kaka alobelaka moto likambo. Amém? Deus quando fala um para o outro, Apesa detai nyonso te. ele não dá todos os detalhes. akoyebisa okende esika mpona kopambola. Você vai aí e volta a abençoar. Ma opambola na ndenge ozoyeba te. Mas como vai abençoar, tu não sabe. yana bapromese ebele oyo nzambe apesanga. Há muitas promessas que Deus me deu. nazela ngo Eu esperei, tellement tanto, na bastratégie na nga com as minhas próprias omona bike no ya estratégias. mbalo kaka moni ke ntango ekoki. Então, dessa vez mesmo a hora chegou. mona naza na hotel mo quelque part à Lix nga na bi namoni rencontre mpe kosala mo nzambe Eu alobaki. estava no hotel de luxo, eu disse, eu acho que pelo espaço, o ambiente, o encontro mesmo é aqui, né? Aqui onde Deus chamou. pompe vraiment malasi wana kitoko na tsunga kitoko. Eu peguei aquele perfume mesmo que o cheiro abafa, não se esquece tudo. navandi na ndenge bakonzi bavandela. Cheiro inesquecível, me sentei conforme os grandes se sentam. waya Nada. eloko eyeki. Não veio nada. nkolo Só se intoxiquei. ngana kasi kutu awa te. Pensei que fosse aqui. Alléluia. Amém. omona ovandi na business class na avion Você está na primeira classe do avião? ozotala baministre misuka bwalugwala olobi ntango susu ekozala awa Você makambo está na mesma classe com os ministros, aí você começa a se mexer com a esquerda, a direita, acreditando que um deles já okiti na avion vai descer do avião. eloko moko pete Só pagaste mesmo a primeira classe. yana yosala nzambe na mikolo salaka mokolo oyo olingi Pai, faça o dia como você quiser. ngai moko namoni esimba te Porque mesmo- yosalaka na ntango na ndenge olingi salaka Eu me naza esforcei. confiant Mas estou ke consciente makambo oyo olobi na ngai que o que falaste para mim, okosala yango. vai fazer. Alléluia. Amém. zalaka fidèle na nzambe. Seja fiel a Deus. nzambe na biso aza merveille. Olha, nosso Deus é maravilhoso. Alléluia. ngai loba so natali vi na nga Eu falo que se olhar para a minha vida, nandima te ke nzambe akosala wakosala. olha, eu não acredito que Deus pode fazer o que Ele faz comigo. bino boza na luanda yo komona yango baavion eleki wa ezokutaka espoir olobiki un jour ngai mpe nakomata yango. Vocês estão em Luanda, ao invés de avião a subir, você que está um dia, eu tenho esperança. Tá sabendo, avião tem esperança que ainda vai subir. me ngai Mas eu nase retrouva na basituation mosusu na vie já me encontrei umas situações na vida. meme avion apama na likolo mona yango tele Mesmo só avião mesmo só barulho. Não escutei avião. ebongo soki mutu aiya koyebisa ngai Agora, se alguém vir me dizer, ke ono un jour yo oke poto ou viesse me dizer que um dia você vai para a Europa, moni bavion bato ya lokuta talvez esse vai ver aqui, mentiroso esse aí. bavantirie
aventureiro, Kutono kinonde. charlatão. Avião kuna mona amote. Foi contratar na Europa, se tá no avião, eu nunca vi. Aleluia. Na makela kule pa nazala hii. Nem aquela onde eu estava. Avião kuna mona amote kule baseka ke avião za ole kati. Oh, na época da Ata guerra, likolo bozo mona amote. lá não tinha avião na época da guerra. Se você não vai ter avião, é MiG. Aleluia. Amém. Mezamba salama. Mas Deus fez graça. Samba kukisa. Deus fez graça. Ndona na hibite soki to comprendre ka grandeur ensemble. Eu não sei como é que a gente entende a grandeza de Eza na Deus. mambo ebele. Na tikala kolota ngo tuté. Pona zama na onde já tellement impossible. Sina kolota ngo ezate. Há muitas coisas que hoje eu tenho, que eu consegui, que eu nunca sonhei, porque para mim na época era impossível. Então quando eu tenho, me admira sempre hoje. Nazali na kala so na muito que etambola jeep na balabala. Eu no passado, quando vi um carro passar na rua, Na yebi prix na moja eza combien? eu já sei quanto é que custa aquele carro. Colocado na mimi na kubisha na mutuka. É 80 e tal milhões que acabar do carro. Ah, esse bade. Não vai dar certo. Na limite que eles jogam na koma bona. A menor que a pessoa tem a Já mochila. mo na somba ka jeep asika. Por isso que no dia que eu comprei um carro 0 km, Na ba chasser. na Yomo ke na embalagem, oyebise ke no longola appareil oyo chaya modelo boy. você vai na representante e diz, não quero este aparelho, tira lá este, me coloca este. Longola ba kits na ngi ba kits eza couleur ote. Chango couleur opepe sa couleur mo na mutuka na ngai. No mecânico não, na representante, tire essas cadeiras aqui, mete esses bancos para dar a mesma cor do meu carro. Eu usa na commentaire. Abila mecânico te. Não foi no mecânico, foi na representante mesmo. Yala ba pra lançar. Aí foi. Ah, avisar, longo salio. Se Deus não for fizeste isso, Na pe fona sa. eu creio que também farei. Aleluia. Na bino na ko vande sika na ota mona mutuka kitoko te. Eu não posso ter um carro no Soki chão. nda kwa nzambe za kitoko te. Se a casa de Deus não for Alors yo pesinga. conforme Na pe ba Deus, kusanda kuna. eu também vou reparar a sua casa. Alléluia. La foi. Eza mo lokwa le boma. A fé, por vezes, ela funciona por procura. Eloko deso empêcher biso lelo. O que nos impede hoje? Bato bana ondi basute. Porque as pessoas já não têm fé. Soko tali ndenge bato baosala ensemble. Se vês como é que as pessoas Okomanye estão bato basuna fazendo, kondima te. vai ter que as pessoas já não têm fé. Mutu azokasaka moninga na ye nde mutu akopambola yo. É mega. Nde bato balobaka Aqui, mingimingi ko mutu apambola maka na nzela mo. é o próximo que vai lhe abençoar. Como Sim. muitos acreditam que a bênção vem através dos outros. Eza ya solo betika ensemble mutu afungola porte. Não, é verdade, mas deixa Deus é que usar a pessoa como porta para te abençoar. Você não. Alléluia. Na otia unafungola parenthèse mona okanga Vou rapidement. abrir um parênteses e Ozoma fechar na rapidamente. matenda biso. Papa ko fota elanga R. Vamos falar para nada. Papa ota elanga R. Vamos fazer sinal. Papa so natali osala ka wa mbuyenga. 10 minutes avant papa signaler nga. Amen. Nasa ko lobani. Na ko kanga. OK. Na funguli yango. Abrir um parênteses. Webi eloko oyo ezosala ke biso bana na nzambe to demele lolenge toza. Sabe por quê? O que é que nos faz nós filhos de Deus continuarmos no estado em que nos encontramos? Parce que eza na makambo ebele oyo tolekisaka. É porque há muitas coisas que nós temos negligenciar. Nauti koloba awa. Eu acabei de falar daqui a pouco Ke bandeko na biso ya Yuda bala na 5 livres pamba. que os nossos irmãos Kaba só livre têm Moïse yango 5 livros. batangaka. Só os 5 livros Mais perdidos. lokola batiaka yango na pratique. Mas como eles o praticam, Yango ozomona loboko na nzambe eza toujours por likolo. isso que vejo que a mão de Deus está sempre sobre eles. Mais biso totangaka ebele Mas nós que lemos muito muito, tozotia na pratique te. mas não colocamos em prática. Alléluia. Tozotanga ebele tozotia na pratique. Estamos a ler muito, mas não colocamos em prática. Webi ke na ntango akala connaissance ezalaki mo un peu difficile. Sabes que no passado o conhecimento era um pouco difícil. Yango moni bato ebele ezalaki mpo bayekola mpo kendeka na classe. Por isso vias que para muitos aprender algo que é de Mais eloko oyekola ata na internet. Mas hoje você pode aprender Okoki koyekola na internet, bavideo. pode aprender pelos Okoki vídeos, koyoka mateya partout. você pode ouvir pregações. Oyo ntango wana ezalaki presque pas. E naquela época quase que não existia isso. Mais soki totali Mas se vê, bana nzambe oyo ya lelo os filhos de Deus de to hoje, basali ya nzambe oyo ya ou lelo os servos de Deus de hoje, na oyo ya ntango akala bazalaki na connaissance ezalaki limité to obenga ngo bongo. e no passado que o Essa daqui é conhecimento era exposé, difícil, boy. não era exposto. omonaka bango bazalaki liboso koleka biso. Mas eles estavam muito à frente que nós. bato bazosuna kondima te As pessoas não estão a crer. bazosuna kondima te ndeko na ngai. Não
não estão a conseguir crer. Muito mususu. Posa na eza, mesmo na macamanza, vai pensar aí. Ele vai pensar aí. O outro que deseja, até nas coisas de Deus, ele nunca dá, só para que lhe dá um. Na ela sala critique para a visita. Você vai para pensar macabo. Ele até macabo, vai lá para o zoba guitarra. Ou ele não pensa macabo, se vai para o zoba guitarra. Porque a pessoa que está na poça vamos Querer criticar os músicos não é bom. Na hora da oferta você corre na bateria, no piano. Não tá bom. Antes que você correr na bateria, no piano, primeiro corre na tua carteira. Tira a tua oferta, coloca, depois vai pegar a bateria e o piano. Vamos dançar, mas espero da oferta. Meus irmãos, essa não é uma mususu. há outras coisas. Essa é uma prière. Não é oração. Prière fungula a porta. A oração Essa capable de fungula a porta e rebelde. é capaz de abrir muitas Je le crois. coisas. Eu creio. Je le crois la prière. Eu creio na Mais ça oração. va marquer un mususu. Mas há outras Ma coisas. bénédiction mususu. Há outras Se coisas. vous l'église est permanente na vida. Se queres que sejam Il faut permanentes, ouvir com a alegria com pensa com tu tens que aprender como estar na obra de Deus. E é quando eu pensa. Aprenda a dar. Mas tu não vai pensar dele. Muitos não conseguem E dar. eu não sei passar na moeda ou pão olha. Por isso que vês que Deus não vai encontrar meios de te abençoar. Parce que nzela ezate pour bénédiction kwa boleka. Porque não há caminho onde a bênção pode passar e chegar até você. Não há. Alléluia. Nalanda você não sabe como só pensa que témoignage novo, você não sabe como na prazer. E assistiu um servo de Deus que estava dando seu testemunho no Brasil. Abi colega né meu pastor bem na caia. Disse que o seu colega pastor Abi agote na igreja para caia. convidou a vir pregar. E agote a vraiment sur les offrandes, para quando eu pensa de A pregar sobre as ofertas, as pessoas não gostam de dar aqui. você não sabe aí. O servo de Deus também foi, não, convidado. Ah, tu diz ama isso não tem nini. Deus, agora vou pregar o que aqui? Sabe aí você observa cá. Deus disse, observa só. E sabe me pede isso do salário você não pensa não offrande. Aconteceu como também ocorreu aqui antes da pregação, primeiras ofertas. Ali, Sabes que ele olhou? na tá uma pessoa offrande. Na hora da oferta, Isso na foto usar na ba moeda mogo za chocolate. outro olhou para dentro de umas moedas assim. Donc ça va sentir. São cêntimos. Ba sense. Cêntimos. Papa wana kanga mutala liboka. O E eu vou passar. pegou aquele cêntimo, amontoou na mão de cêntimos. Aí gocha. Foi dar. Satisfaction, não é problema essa. Ele disse, dá o problema. O que eu penso para tu ter logo eu usar não. Você não pode exigir das pessoas a dar o que você não tem. Eu não lava tu só tá lá, você lá perde de fome. Agora ganga na mungo me cau que tu para mona ali. Por isso que vem outras pessoas, pode fazer que chamada de fonte, vai gritar na Mas eu não ofensa na garganta, ninguém vai levantar, porque ele não dá. Não sei como não. Dá Eu usar eu pensa. o que você tem que fazer. E eu penso na tua língua de manda, eu penso é impossível de morar. Você próprio como pastor líder não dá, mas tem que resolver a questão. Vai ser gatuno. Ou como muibi. Vai se tornar gatuno. E quando eu pago na moça não sabe. Aprenda a abençoar a obra de Deus. Vamos Você lá. não casa na isso não verite. Minha esposa está aí, vamos falar a verdade. Nada até agora não vai mesmo offrande cola. Eu prego e falo, pastor, até a oferta deve crescer. Mas ela bateu bem para offrande boy cola aqui. Há muita gente que as suas ofertas são Bale tika la pique mega bongo. a sua oferta deve Nataka kala tem até hoje. mimi kwanza poza akozwa kukie. Melele kwa uzo mimi mapesa na mimi. No passado só dava 1.000 kwanza porque não conseguia muito. Hoje Deus está lhe dando, ele continua a dar 1.000. Aqui até diminuiu mais. Se você não Agora Deus vai te você abençoar. não começa a saber na uye nini. Você tem que E essa é orar. a princípio ya la daga. Tem princípios que ele Essa é tem. uma benedição susamba o pesa eu. Há outras Essa bênçãos. não quando pesa que bana isso na deserto. Há outros que não Essa conseguem não crescer. que como mane essa coisa na Ele terra. demanda a poção Pela matar. pouco akai pesa usa na terra. Não está vendo faltar. Mas sobre nós só benedição. Mas se quem sabe a verdadeira Essa bênção, não conta na terra promise. deixa entrar na terra prometida. Lá comerás como quiser. Beberás como quiser. Mas se não, otika na tongo mani naweza ni não vai ter demais, deixa eu mandar. pena pouco akai naweza ni A tarde também tem um pouco. ngashaka ne ufana na ekola Eu todos os anos a minha oferta aqui. wasi na ngaza yo A mulher está aí. so na yesu no combien na pesa offrande par année Eu dou quanto é que eu dou oferta por ano? pour que gauche apesi kwata pesa te Vai ver que na aya direita, ba na ba esquerda, so na kaki bongo tena yesu bino batu na bakama se não fosse assim, poderíamos revelar para omoni mutu nyonso so papa autorisé na lobi Se so o papa papai autorisé na não lobi ah papa lobi na loba te o papai disse que não fala. mais so na bina yesu bino combien kaka na offrande pama Quanto é que eu dou sua oferta? batu bino ozala scandaliser Muita irmã
Mas praticamente. ela bateu no susso. Mas há muitos Ou basou a minha então não legal. que recebem muito, se calhar mais Da do que sala eu. a moto. Mas não Se faz. você usar uma sopa para não Deus colocar. está me abençoando, você vai se meter pro coração, vai te doer. Não. Não Você pode. é fidel. Eu sou fiel. Na canguipa na tesa. Fechando o parênteses. Vamos voltar à próxima vez. Donc, il y a ce qu'on va aller. Então, Deus está dizendo, ideia. Ele vai pensar no sentimento de urgência. Quer dizer que é um sentimento de urgência. Então, ali, aller. Quando ele diz ir, Ali, tem que colocar, mas não vou querer. não diz que irão, mas Então, vão. quando é urgência, como vou exalar? Há uma Já urgência. está o como de conangai. No tempo em que nos Esse é encontramos, urgência. há uma urgência. Não querer. Temos que Mas ir. tu vas ocupa. Pessoas estão a morrer. Mas vão ganhar terreno. Muitos estão a Isso vai acreditar no zonguíssima. Nós, os crentes, estamos a retroceder. Tu só levou para o côté. Não estamos a fazer nada. Tem que trabalhar, amor. Hora de trabalhar é esta. E esse livro é Jean 9. Jesus fala do Evangelho de João, Na chapéu de Amocate. capítulo 4, Evangelho segundo. Porque tamba kosala yango yo po éclairage ezali tandis que éclairage eza nano po eza na mikolo ekoya molili ekozala moto moko okoka kosala A hora de trabalhar é donc mpo ya kotravaye mpona kosala na nzambe yango oyo kokende partout na mokili koteya maloba na nzambe koyebisa bato ke nzambe aza so na kanda na bino te nzambe alingi asali réconciliation na mwana na ye yesu kristo aza na posa ali obika aza na posa ozwa bomoi na seko. Então, a hora de fazer a obra de Deus é essa. Jesus está dizendo, trabalhei enquanto há luz, porque entrará o quê? As trevas. Momento de pregar, ir ao mundo e dizer para as pessoas, Deus já não está irado contra vocês, já não é inimizade de Deus contra vocês. Deus vos ama e pregar a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Desculpa, mano, foi muito rápido, né? Você já escutou comigo? Na livro de Ezequiel 3:18. No livro de Ezequiel, capítulo 3, 18, Bíblia ilumina a pessoa nele. a Bíblia nos diz que Bíblia ilumina a a pessoa. Bíblia vai nos dizer Que tanto na solo beba ya mexa que quando falo para o mal, ou kufa morrerás. esengeli O perverso que morrerá, necessário aqui, esengeli yo que não é mexa ele sabe que tu vais falar ao perverso que o kufa. que ele morrerá. Kuta na mosi te plaît. Kuta na mo. Usana Ezequiel 3 na verset na yango 18 Estou em Ezequiel capítulo número 3, 18 versículo de número 18 até 19. até 19. Livro de profeta Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 19. Leia a palavra do Senhor. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. 19. Mas, se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Nasikia na makambo ebeleme na kutia hapa nda 15 minutes na kati mpona era na E visita. resta muita coisa, mas vai dando 15 minutos. E Awa Bíblia ezoloba na ngai aqui a Bíblia está dizendo ke tokozala condamné que seremos condenados, mpo toyebisaki bato te ke bazosala mabe. porque não falamos ao ímpio, ao perverso, que ele está fazendo mal. Yesu aya po ase multiplier kati na biso Jesus afin veio, ke tosala meme mosala oyo ye aza osala. Jesus veio para multiplicar-se em nós. Tuna Assim que ndeko nós aza façamos em penepene nós. eske ozosala mosala oyo Yesu aza osala? Pergunta, irmão, que está aos redores de você: será que estás a fazer o que Jesus fez? Estás a pregar conforme Jesus pregou? Está a evangelizar os maus? Kokende E elingi koloba kaka te kokende physiquement. não significa só ir fisicamente. Toza na possibilité ya kokende physiquement, Nós temos a possibilidade de irmos fisicamente. mais toza aussi na possibilité ya kokende financièrement. Todavia, temos também a possibilidade de Et puis irmos toza aussi financeiramente. na possibilité ya kokende na bagenu na biso. E também temos a possibilidade de irmos com os nossos joelhos. Oyo bakokende physiquement, Então tu podes ir fisicamente. baza na posa ya soutien baoyo bakoki kokende financièrement. Os que podem ir fisicamente precisam do apoio daqueles que podem ir financeiramente. Oyo bakoki kokumba bagenu na bango. Os precisam daqueles que podem Afin que ajoelhar. liloba na Nzambe ekoma partout na bango. Assim que a obra de Deus expande-se em toda parte do mundo.
l'évangile. Eu não envergonho do Evangelho. La puissance est pour le salut de tous ceux qui croient. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bato bela kuyoka maloba na Nzambe soni. Muitos agora têm a vergonha. Vergonha. Não pode ser vergonha da palavra de Deus. Essa puissance é somente essa vida. Ele é um poder que salva vidas. Aleluia. Musala ubozo sala pona Nzambe. A obra que nós fizemos para Deus, Nzambe atikala na mama mutende bona. Deus nunca fica bonita de ninguém. Je vous assure, Nzambe atikala na mama mutende. Estamos a assegurar, certificarmos que Deus não fica bonita de ninguém. Zala perseverar na musala Nzambe. Seja perseverante na obra de Deus. Aleluia. Oyebi premier moto akufaki po balakelaki mabe na première na Nouveau Testament. Sabe, a primeira pessoa que morreu foi a mão de João do Novo Po Testamento. bato aliboso bakufaki. Os primeiros a morrerem. Essa pino que Pierre azai conscient na mamuna za osala. Eu disse que Pedro era ciente do que ele fazia. Mukolo oyo alandaki Yesu po Yesu abomolaki bambisi ebele. No dia que ele seguiu Jesus por causa do milagre da pesca, Biblia elobi na ngai a Bíblia vai dizer, soki omoni moko mosusu Yesu azoloba no outro dia Jesus vai dizer, abimela ngai so namona papa maître te. mas essa linguagem eu não vou ver o mestre. ekomi susu soki baoyo batiaka motema na mozima okota te sikoyo kono biso totiki nyonso tolandi o tozwa nini. Ele hoje precisa pregar que naqueles que confiam nos seus bens não vão no reino. Pedro ficou confuso, mas como assim? Nós deixamos tudo para te seguir. Vamos ver. Yesu ayebisiki awa na se na mwe bokozwa ressenti Ele disse que aqui na terra vocês terão sentido. mpe na mokili oyo koya bokozwa la vie éternelle. E na terra, no mundo, Então, eu vi na a live. vida eterna. A Bíblia está me dizendo, ke ntango babandisi kokozwa yango quando eles começaram a ter, Pierre adeside Pedro decidiu, na baninga babike no biso totikelaka na maloba na Nzambe os irmãos, vamos ficar só na palavra de Deus. epi totika bandeko mosusu basala misala mosusu. Vamos colocar outros irmãos a fazerem. oyebi bato ebele na meme na église basala Nzambe mpe bazowela nano misala nyonso partout. Pourquoi? Amém. Sabes que na igreja, até servos de Deus, não está a disputar fazer tudo a Deus. Sabe por quê? Parce que na bazwi te. É porque ainda não tem. mokolo Pierre bazwaki No dia que Pedro começou a ter, Pierre achangeaki opinion Pedro mudou de apo opinião. makambo wana etikala mpona bango. Você pode Isso eu tô falando, com ele não fazer outras coisas. sikoyo amoni makambo oyo benediction Nzambe apesa ye bango. Agora, ele viu a coisa que a bênção de Deus na vida dele. mutu moko aye alingo mema danger na kope Alguém viu que ele vai lá, perigo. ye te mutu abandaki. Não foi ele que começou. disciple mosuku nazwaki lupango na ye teki. Outro discípulo pegou as palavras de Deus. nyonso aye kotia na makolo ba Pierre. Pegou todo o dinheiro e levou no pé dos apóstolos. bango mpe bazwi ide. Eles também tiveram a mesma ideia. biso mpe tokende koteka Nós sabemos onde mora a vender. toya kopesa Na vida, mutu atindi bango te. ninguém lhes mandou, ninguém lhes me pediu. ntango bateki Mas quando venderam, balobi ke tokosa prix. decidiram mentir. Alléluia. Babi tokosa prix. Vamos mentir. Pierre alobi ngai nazala conscient na appel na ngai. Pedro disse, eu nayebi estou makambo Nzambe apeli na ngai nasala. Eu sei o que Deus me chamou a fazer. situation soki na traitango bien te Essa situação só não trataram bem. salaire ekufa. Salário vai morrer. Alléluia. Salário. salaire ekufa. O salário vai morrer aqui. oyebeli ondi asala ye. Sabe o que ele fez? akendeka soko okende po abandili yango azotia badésordre na mosala. mwasi na yabi ayobeleka biblia elobi na ngai Se poder se vai. ekobanga ekotaki na mile na bango. Que o demônio entrou no meio dele. eske nasi na possibilité mutu moko ateka lupango akosa. Sabe que há possibilidade de alguém vender mais terreno que mentir. alobi ezalaki lisusu na possibilité. Era mais possível alguém mentir. pourquoi? Por quê? parce que Pierre azalaki conscient ya mosala oyo Nzambe abengi. Porque Pedro era ciente da abike sikoyo eza ta na ngai ya kolia. Agora é minha vez de comer. oyebi ke mutu aza na nzala Sabe a pessoa que tem fome? aza na difficulté meme ya kokonfese masumu na ye. Tem até dificuldade de confessar seus pecados. oyebi yango oyebi yango bien te. nalobi moto aza na nzala aza na difficulté meme ya kokonfese masumu na ye. Ok. A pessoa, sabe o que a pessoa que tem fome, ele tem até mesmo a dificuldade de confessar os seus pecados. a biblia elobi na biso nini na prière à notre père. O que a Bíblia diz? Ah, ok. O que a Notre Bíblia Père qui est nosso Pai? Nosso Pai et que ton está nom, no céu, que ton règne venha a seu Amém. reino. Depois, donne-nous d'abord notre pain. antes do perdão, primeiro nos dá ainda nosso pão. ntango na kolia na tondi Quando eu comer está saciado, ntango nayebisi Nzambe ke papa lebisaka nokwana agora teu Pai me perdoa, tá naquele pecado aí. lebisaka nokwana tala liboso bato na Me pere. perdoa, tá naquela mulher.
confessei pecado. Aí nem mais parar de pecar. Amen. Amém. Somos uma mazulu como perceber. Aí aceitas com fome, não vais conseguir confessar. Aleluia. Na usugi sawa. Biblia inabina ngabo ya. A Bíblia me diz, Ketamu Yesu asema again. quando Jesus ressuscitou, Ba disciple na yeye. seu discípulo, Abosima kwa nzela ke na nzela ya mausi. muitos tomaram caminho para Emaús. Yesu azobetela baba solo ya makambo kwa yo na nzela nzela. Já ele Bazo comprendre lo não moko te. entendiam nada. Bazo ba kutoke wana eza. Yesu Eles sabiam que aquele é azobetela Jesus que está conversando com ele. Metangu ba komi esika moko. Mas quando chegaram em alguns, Yesu azilipa. ele pegou Paulo. Lema boni Damas. Os olhos se abriram. Miso na ifu wana kama na Os Yesu. seus olhos se abrem em nome de Jesus. Sasa papa la Afrika miso na ifu. Deus te abençoe que seus olhos se abram. Deus te abençoe na tua família forte. Deus te abençoe que está fazendo grandes coisas. Em nome de Jesus. Fortes aplausos para a glória do Senhor. every fear. In the shadow